Bom dia, turma do sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos para a correção aí da nossa atividade proposta das páginas 164 e 165. Na sétima questão, referente aí, né, à página 164, ofereceu para a gente aí dois pontos, né, dois pares ordenados, para que a gente lançasse eles no gráfico, pessoal, e construísse a reta referente aos dois, ok? Então, na letra A nós temos menos 4 e 3 e nós temos 1 e menos 2. São os dois pares ordenados que nós vamos jogar aqui no plano cartesiano. Então, o que eu fiz? Eu desenhei, né, a reta de x, coloquei alguns valores aqui, ó, para x e alguns valores para y, mas que atinjam esses pontos aqui, esses valores, né, para x e para y. Então, por exemplo, aqui menos 4 em x, então eu fui até menos 4, certo? Aqui 1 de y, então eu deveria ir até 1, mas eu estendi mais. Não tem problema. Aqui 3 para y, fui até 3 para y. Aqui menos 2 para y, ó. Tá vendo? Eu fui até menos 3. Se eu subir mais um pouco aqui, eu fui até menos 3, tá vendo? Então vamos lá. Depois que a gente jogar esses dois pontos, nós vamos aí desenhar a reta correspondente aí, como se esses dois pontos, né, fossem pontos referentes a uma função. Então, menos 4 para 3. Menos 4 para x está aqui. Nós vamos ligar para 3. Então, menos 4 liga para 3. Vamos fazer o ponto aqui. E aqui nós temos 1 para menos 2. 1 para x. E vamos até menos 2. Aí é só a gente agora pegar a régua e traçar, né, a reta aí, unindo esses dois pontos. Ó. Pronto. Tá aí o nosso gráfico pronto. Na letra B, oferece aí, ó, dois pontos também, né? 0 e 1. No caso de 0 e 1, a gente sabe, né? Quando temos 0 em x e 1 em y, ou 0 em x qualquer valor em y, a gente marca na ordenada, ou seja, no eixo y. Então nós vamos marcar aqui, ó, em cima do 1 de y, tá aqui. Depois nós temos 2 para 1. 2 para 1, ó. E fazemos o ponto. Aí agora nós vamos unir os dois. E vocês percebem aí, ó, que a função, se fosse uma função, né, seria uma função aí constante, né? Essa é a característica de uma função constante. Futuramente a gente vai ver essas classificações aí, ok? Bom, pessoal, a questão 8 diz assim, né? O rótulo de vários medicamentos apresenta a dosagem adequada para a idade de cada grupo. Quando se desenvolve um novo remédio e a dosagem correta para adultos é determinada, os especialistas procuram estabelecer a dosagem pediátrica correspondente. Nesse sentido, usa-se a fórmula conhecida como regra de Friend, aplicada a crianças com menos de 2 anos de idade. E essa fórmula, né, chamada regra, né, de Friend, eles fizeram dessa forma, né? Nós temos aqui dose para a criança, ou seja, para determinar a dose da criança, a gente tem que fazer a idade em meses dessa criança dividido por 150 e multiplicar pela dose de adulto. Ora, pessoal, isso aqui que nós estamos vendo, né, é a mesma coisa de uma função. A gente sabe que uma função é uma lei, né? É uma regra, é uma expressão. E aí, usando símbolos, né, ele expressou essa fórmula assim. Então ele chamou de C a dose, né, para a criança. Aí nós temos M, que é a idade em meses, dividido por 150, vezes A. A é a dose de adulto. Ok, pessoal? Então, baseado nessa explicação, faça o que se pede. Olha a letra A. Encontre a idade em meses de uma criança com 1 ano e 3 meses. Fácil, né, pessoal? 1 ano são 12 meses, com mais 3 meses, dá um total de 15
meses. Até mentalmente aí dá para você fazer. Agora, para a letra B, o que ele pede na letra B? Vamos lá. Na letra B pediu, ó, use a resposta do item anterior para calcular m sobre 150. O que é m sobre 150? Na fórmula, pessoal, nós vimos que m sobre 150, né, é o cálculo, né, relacionado aí à dose da criança. A gente tem que pegar a idade em meses, esse m aqui, né, é a idade em meses sobre 150 e multiplicar pela dose do adulto. No caso dessa questão, dessa letra B, ele quer apenas que a gente calcule esse m sobre 150, ou seja, m é a idade em meses sobre 150. Vamos lá então. Então tá aí, m sobre 150, m é a idade em meses, nós calculamos lá, deu 15 meses, não foi isso? 15 meses, então eu substituo m, né, pelo 15 sobre 150. Aí o que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos dividir agora o 15 pelo 150 e achar o valor em decimal. Se você pegar o 15 e dividir por 150, você vai achar 0,1. Ó, pessoal, então encontramos aí o valor de m sobre 150, sabendo aí que m é a idade em meses. Então 15 sobre 150 que dá 0,1 dividindo, ok? E ainda, pessoal, nós temos uma letra C, que diz o seguinte: se a dosagem para adultos é de 3 comprimidos, qual será a dose infantil? Pessoal, olha aí, a dose para adulto foi proposta, né? 3 comprimidos para adulto. A pergunta é, qual será a dose infantil? Dica, use o resultado do item B, ou seja, esse 0,1, deixa eu descer mais um pouco aqui, esse 0,1 que nós encontramos aqui. Ok, pessoal? O que foi 0,1 mesmo? Foi o resultado disso aqui, ó, de m sobre 150. A gente acabou de calcular. Então, nós vamos agora achar a dosagem infantil. Vamos lá, então? Então, nós temos a fórmula C é igual a m sobre 150 vezes A. Posso chamar de forma, lei de fórmula, né? Ou lei de formação, ou até mesmo função. Então eu posso dizer tranquilamente que isso aqui é a função que calcula a dosagem infantil. C é dosagem infantil, é igual a m sobre 150. M é a idade em meses sobre 150. Nós calculamos aqui, né? Deu 0,1. Agora a gente vai multiplicar pela dose do adulto, que são 3 comprimidos, e achar a dosagem infantil. Vamos lá então, ó. Então, dosagem infantil C é igual. Vamos lá. Quem é o m sobre 150? Já achamos 0,1 no item anterior, então eu vou substituir. 0,1, tá aqui. Multiplicado agora pela dosagem do adulto que nós lemos lá, que foi 3. Ó. E aí, pessoal, a dosagem infantil vai ser 0,1 vezes 3, 0,3, certo? Essa vai ser aí a dosagem do adulto. Vamos para a letra D. Então veja bem, nós temos aqui, ó, na letra D, ele oferece o valor de C 1 sobre 2 e M valendo 20, para a gente determinar aí qual é o valor de A, ou seja, o valor de A seria o que? A dosagem de um adulto, né? Então olha só, se C vale 1/2, nós vamos substituir aqui o C, ó, pelo 1 sobre 2. Então nós vamos lá, ó, deixa só a fórmula aparecer aqui. Então tá aqui no lugar de C 1 sobre 2, que é igual M sobre 150, ele ofereceu M valendo 20. Ó, M valendo 20, eu anotei aqui. Então nós vamos colocar 20 sobre 150 multiplicado por A, porque ele quer que a gente encontre o A nesse caso. Então o que eu vou fazer aqui, pessoal? Nós vamos calcular essa equação aqui da seguinte forma. Eu já vou pegar aqui, ó, simplificar esses zeros aqui, ó, cortar, estão no final, né?
E aí o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar agora 2 sobre 15 pelo A e aí multiplicar cruzado, porque eu vou ter aqui fração no primeiro membro e fração no segundo membro. Lembra que eu falei que quando a gente vai resolver equação que tem essa característica, né, fração no primeiro membro, fração no segundo, e a variável para me encontrar, eu posso multiplicar cruzado. Então vamos ver então. Vou descer aqui o 1 sobre 2, ó. 1 sobre 2 é igual 2 vezes A dá 2A sobre... Aí o que eu faço? Eu sei que embaixo do A tem um oculto, né? Então eu faço 2 vezes o A e 15 vezes o 1. 15 vezes 1 é igual a 15, certinho? Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar cruzado, ó. Então 2A vezes o 2 e o 1 vezes o 15. Vou continuar aqui na frente, ó. Aí nós temos 2A vezes 2 dá 4A, que é igual 15 vezes 1, 15. Aí nós vamos achar o A agora, ó. Então o A é igual, desce o 15 e quem passa dividindo é o 4. Se você dividir, pessoal, 15 pelo 4, você vai achar o quê? 3,75. Ó, 3,75. Então essa seria a dosagem do adulto aí, quando a massa, né, no caso o M, né, que é a idade em meses de uma criança, é 20, certo? Então, ó, e também, né, conhecemos no caso, a dosagem infantil, né? A dosagem infantil, a idade em meses dessa criança, e aí para a gente encontrar a dosagem de adulto. Então, nós temos 3,75. Questão 11 é para a gente dar a forma algébrica, pessoal, das funções aí. Lembra que elas estão agora em flecha, ó, para a gente passar para a forma algébrica. Olha só, x é a entrada, segue seta, divide 9 para a saída ser y. Como é que fica isso aqui na forma algébrica? Se o resultado final é y, né, ou seja, se a saída é y, a gente escreve y é igual entrada x, aí a função divide por 9, pronto. Ou assim, pessoal, ou y é igual x sobre 9. Quem fez assim também em forma de fração, ó, está correto, ok? Aí na próxima nós temos x a entrada multiplica 7 e encontramos um valor n, função composta, né? E aí esse valor n soma 1. Como é que fica isso? Y é igual a entrada x vezes 7 multiplica 7 e soma 1. Ou então y é igual 7x mais 1. Quem colocou assim está correto também. Certo, pessoal? E aí o que nós temos? Ó, letra C. Na letra C, a entrada diminui 2 e encontra n. Então é prioridade diminuir 2 primeiro. Então por isso que ele colocou x menos 2 e encontra um valor n. E esse valor n depois divide por 3. Então é necessário que a gente faça o quê? Ó? Y igual, ou seja, a saída é igual, x a entrada diminui 2, fecha parênteses. É prioridade diminuir primeiro para depois, olha só, dividir por 3, certo? Ou então quem colocou y igual x menos 2, aí passou o traço de fração e colocou o 3 embaixo, também está correto. Certo, pessoal? Próxima. Nessa questão 12, pessoal, nós vamos pegar essas funções aí, né, que estão na forma algébrica e vamos aí passar para a forma de flechas. Então, olha só, y é igual 11 vezes x. O que nós vamos ter que fazer? Vamos lá. Então, se quer dizer que se é 11 vezes x, então a entrada x, ó, o que acontece com essa entrada x? Você vai seguir seta, aí vai fazer o balão, ela multiplica por 11. E aí você tem a saída, encerra aqui com a sua flecha em y. Certinho, pessoal? Então, a entrada x multiplica 11 para encontrar a saída y. Certinho? Agora a letra B. Na letra B nós temos, ó, y é igual a 5x menos 4. Então, a entrada x é composta, né? A entrada x
Primeira coisa que ela faz é o que? Ó, segue seta, abre o balão, ela multiplica 5. Aí você segue aqui, ó, seta, encerra, né, a sua flecha e encontra um valor n. Depois de encontrado esse valor n, é que você vai seguir de novo, ó, balão, diminuir 4. E aí você chega na saída, encerrando com flecha de novo, y. Certo, pessoal? Então, entrada, multiplica 5, acha um valor. Esse valor segue, diminui 4 e nós obtemos a saída. Beleza? Olha só o que nós temos na letra C aí, ó. Y é igual a x sobre 2 mais 12. Então, nós temos que a entrada divide 2. Então, como é que a gente faz isso aqui? Nós vamos colocar a entrada x, ó, segue, ela divide 2, tá aqui, ó, divisão por 2. E aí você vai, claro, encontrar um valor n, ela é composta também, ó. Você vai encontrar um valor n para depois somar 12. Encontrou n, segue seta, balão, aí soma 12, ó, para encontrar o resultado final, encerrando aqui com a flecha, ó, y. Certinho? Na letra D, nós temos aí y é igual a menos 2 vezes x mais 1. Isso aqui é a mesma coisa, pessoal, da entrada somar 1 e multiplicar menos 2. É a mesma coisa. Então, o que que nós temos? A entrada x, ó, primeiro ela faz o quê? Ela soma 1. Isso é prioridade, para depois esse resultado ser multiplicado por menos 2. Se é prioridade, o que que vai acontecer? A entrada soma 1. Se é prioridade, né, vai achar, vamos encontrar um número n qualquer, e esse número n vai seguir aqui, ó, ele vai ser multiplicado por menos 2, multiplicado, vou até colocar um parênteses aqui, menos 2, ó, para não confundir. Então, ó, multiplica, é o x aqui, multiplica menos 2. E aí você finaliza com seta, com a flecha, ó, na saída y. Certinho? Questão 13, pessoal, pede para a gente completar as tabelas, né, com os números corretos. Então, a função é y igual a 9 vezes a entrada e depois diminui 2. Ou seja, nós vamos primeiro multiplicar a entrada por 9 para depois subtrair 2. Aí ele oferece todos os valores de entrada. Ó, quando a entrada é 0, a gente vai fazer o quê? 9 vezes 0. E depois diminui 2. 9 vezes 0, 0, diminui 2, o resultado é menos 2. Então já veio preenchido para vocês aí. Aí nós temos agora menos 2 de entrada. 9 vezes menos 2 dá menos 18. Menos 18 com menos 2 dá menos 20. Beleza? Menos 1. 9 vezes menos 1, menos 9. Menos 9 menos 2, menos 11. Agora é 3. 9 vezes 3, 27. 27 menos 2 é igual a 25. Agora 5, então 9 vezes 5, 45. 45 diminui 2 é igual a 43. Na letra B nós temos y é igual a entrada, né, divide 4 e soma 11. O que que acontece, ó? Então, se a entrada é menos 16, então você vai pegar o menos 16 e dividir por 4, que dá o quê? Menos 4. Menos 4 mais 11, aí diminui, né? Dá 7. Quando é 12 negativo, menos 12 dividido para 4 dá menos 3. Menos 3 mais 11 é igual a 8 positivo. Agora 0. 0 dividido para 4, 0. Com mais 11, 11. Agora 8. 8 dividido para 4 é igual a 2, mais 11 é igual a 13. 24. 24 substitui o x, ó, dividido por 4 dá 6. 6 e 11 é igual a 17. Beleza? Então a letra C, ó, a saída y, né, é igual à função, né? Y é igual x menos 5 dividido por 2. A prioridade é diminuir 5 primeiro, a entrada, né? Diminuir 5 e depois dividir por 2.
Ora, se a entrada for menos 5, o que acontece? Menos 5 com menos 5 dá menos 10. Se você pegar menos 10 e dividir por 2, você vai achar quanto? Menos 5. Tudo isso, pessoal, pode ser feito mentalmente, igual a gente está fazendo aqui. Agora, olha só, pessoal. O que acontece? Veio esses valores para preencher. Tá tudo em branco para vocês aí. O que vocês tinham que fazer? Ó? A saída foi menos 1. Então, se oferece a saída para determinar o x que é a entrada, lembra que é a função inversa. Então, tudo que a gente faz na função é tudo o contrário agora. Se dividiu, vai multiplicar. Se diminuiu, vai somar. Beleza? Então, olha só. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Menos 2 com mais 5 dá igual a 3 positivo. Certinho? Agora é 3. 3 vezes 2, 6. 6 mais 5, 11. Agora o valor, pessoal, ó, é 5. Então, 5 vezes 2, 10. 10 com mais 5 dá igual a 15. E aí agora ofereceu aí a entrada 7. Então nós vamos pegar a entrada 7, diminuir 5, que dá igual a 2. Dividido por 2 dá igual a 1. Certo, pessoal? Aí nós temos a D. Na D, ofereceu só os valores de saída, pessoal. Para achar essas entradas, nós vamos ter que fazer a função inversa. Se a última coisa que foi feita, né, foi multiplicar 3, então nós vamos começar dividindo. Certo, pessoal? Lembra, a entrada soma 6 e esse resultado que multiplica 3. Nós encontramos aqui menos 7. Então, qual é a entrada? Ó, 7 negativo, você vai fazer o quê? Dividir por 3. Como 7 não dá para dividir para 3, pessoal, vai ficar 7 terços em forma de fração. Ok? 7 terços menos 6, aí você vai encontrar menos 25 terços. Era necessário fazer o cálculo aí e tirar o MMC, né, para você encontrar isso aí. Mas aí eu vou fazer essa correção novamente na próxima aula. Então, olha só, menos 5, então menos 5 dividido para 3 dá menos 5 terços. Menos 6 dá igual a 23 sobre 3. E aí segue, pessoal, aos demais resultados vocês vão preencher aí na próxima aula. Eu vou fazer essa correção aqui, tirando o MMC, tudo certinho aí. Nessa questão 14, ele oferece o valor de y valendo zero, para que nessa função y igual menos 3 multiplicado por 2x menos 1, né, a gente encontra esse x aqui, certo? Então, o que nós vamos fazer? Substituir o y pelo zero, então aqui eu vou colocar zero, que é igual, e aí já vou fazer aqui a distributiva, né, multiplicar o menos 3 pelo 2x, o menos 3 pelo menos 1, vamos ver? Menos com mais é menos, 3 vezes 2x dá 6x, menos com menos é mais, 3 vezes 1 é 3. Aí agora é só encontrar letras de um lado, né? Números do outro, eu vou passar o 6x para cá, de menos vem mais, que é igual, 0, ó, não preciso nem perder tempo passando para o outro membro, né? Então desce o 3. Aí o que nós vamos fazer agora? Nós vamos x é igual, desce o 3 e o 6 passa dividindo. 3 não dá para dividir para 6, mas eu posso simplificar por 3, ó. Então, x é igual. 3 dividido para 3 é 1, 6 dividido para 3 é 2. Então, o valor de x é 1 sobre 2, ok? Questão 15 aí, ó. As tabelas a seguir foram geradas por meio de funções na forma y igual a x mais b, né? A forma algébrica de toda função aí. Considerando essa informação, descubra a função utilizada em cada item, né? Vamos observar aqui a nossa tabela, né? Para a gente ver, ó. A função ele já colocou a resposta aqui para a gente dar uma olhada, ó. A função é y igual a x menos 2. E como é que eu percebo isso? Quando a entrada é 2, pessoal, o valor foi 0. Quando foi 4, caiu para 2. Quando foi 6, caiu para 4, né? A saída. Quando foi 8, caiu para 6. Então você percebe que a entrada está sendo diminuída por 2. E você tem que fazer tentativas também para isso.
Então aqui, ó, 2 menos 2 dá 0, 4 menos 2 dá 2, 6 menos 2 dá 4. Então, claro, a função y é igual à entrada menos 2, certinho? Agora vamos dar uma olhada aqui nessa letra B. Olha só. Na letra B, quando o valor de entrada foi menos 3, nós encontramos o menos 1. Quando foi 0, foi 0. Quando foi 3, foi 1. Quando foi 6, foi 2. Olha, dá para perceber tranquilamente, pessoal, que está dividindo por 3. Ok? Está dividindo por 3. 9 foi 3, ó. Beleza? Não pode ser a metade, porque no caso do 9 para 3 aqui, ó, não tem como, né, ser a metade. Então, se 9 caiu para 3, é porque dividiu 3. Então, o que acontece? Y é igual a entrada x divide 3. Ou a gente coloca a entrada y 1/3, ó, vezes x, que é a mesma coisa disso aqui. Ok, pessoal? Porque 1/3 x é a mesma coisa de x aqui no lugar desse 1 sobre 3, certo?